Boa noite, irmão. Paz seja convosco. Noite de domingo, 28/4/2019. Há exatamente 20 horas e 28 minutos. Ok, pessoal? Estamos aqui no canal Venho Sem Demora, canal que tenta explicar a Escritura como ela é, que o Criador vem a cada dia nos dar sabedoria para nós e para aqueles que estão nos assistindo de uma forma somente ouvindo, sei lá. O importante é que você é simpatizante na fé e tem acompanhado os nossos estudos que nós temos feito nesse decorrer de praticamente agora, né, um ano no canal Vem Sem Demora. Completou agora o dia 16, um ano que foi inaugurado pela infinita compaixão, misericórdia, como eu costumo falar, do Criador. E nós estamos aí, aprendendo com os irmãos, com aqueles que procuram a verdade como ela é, e também procurando sempre descobrir algumas curiosidades, algumas novidades. Estivemos alguns dias, talvez semanas, né? Um pouco fora do ar, porque estamos ainda fazendo um tratamento dentário, mas aqui estamos novamente. Terminamos um estudo sobre o 666, que ainda não foi selado ainda tem mais alguma continuação que eu vou passar, sobre a formação do corpo humano, sobre o 666, que eu quero esclarecer o que significa, né? Digamos, até parece uma sigla, né, que tem até nos alimentos, 666, que todos falam a marca da besta, mas nós sabemos também, com algumas descobertas, que não tem nada a ver com o príncipe desse mundo, ou seja, o Satanás. Né? 666, esse estudo vai ser muito bom, quando nós passarmos o que significa o 666, e você vai ficar bem entendido desse assunto, que tem várias pessoas que já fizeram esse estudo, e nós vamos, né, procurar trazer esse estudo muito em breve na íntegra, ainda sobre a continuação de Adão e Eva, né? Que foi sobre a queda do homem, mas nós falamos muito sobre 666, né? Sobre o silício e sobre hoje que está não é no DNA, mas no corpo de toda a humanidade, né? O carbono, que significa o 666 na soma de números. Então nós vamos explicar também sobre esse 666, né? E você vai entender perfeitamente, né, o que significa. Mas hoje nós temos um estudo, talvez de uma live ou duas, eu não sei, mas também é bem interessante. Nós também há praticamente um ano nós fizemos um estudo sobre o plano de saúde. Então hoje nós vamos fazer a segunda parte sobre esse estudo, plano de saúde, tá? Porque nós sabemos que o maior planejamento para nós, do plano de saúde, é nós termos o cuidado com aquilo que nós comemos, do que nós ingerimos, o líquido também, como também sairmos do sedentarismo, ou seja, praticarmos algum esporte. Isso não significa que o camarada que está manhã, tarde e noite fica num vício, né, às vezes, dentro de uma academia, que está isento de contrair alguma enfermidade na carne ou no sangue. Não, mas com certeza, né, tanto o pulmão como o coração como o cérebro vai ter uma reação muito boa, né? A coordenação motora dele vai ser tranquila, né? E óbvio que a pessoa que só quer comer, dormir, né, e não faz absolutamente nada, óbvio que vai ter algum problema no futuro, seja numa idade mais avançada ou até mesmo pessoas novas, né? Então, plano de saúde não é Unimed, não é centro clínico, não é Canal Card, não é... Olha, tem tantos planos de saúde. Não. O maior plano de saúde é nós termos a fé no Yah, né? O nosso Yahweh, né? Como a gente costuma falar, Yahshua nosso, né? Esse é o maior plano de saúde, quando nós confiamos na sua palavra como ela é, e nós começamos a praticá-la, e nós começamos a entender que a medicina do homem, né, eu procuro a medicina alternativa, ou seja, das plantas que são cultivadas por agricultor, por você mesmo em casa, né? Claro que você também não vai tomar em exagero, né? Alguns chás também tem, digamos que tem alguma
contraindicação, né? Então você também não vai tomar chá manhã, tarde e noite, tem que ter um controle, né? Porque não deixa de ser, não diria que é um remédio, mas é algo que é uma fórmula muito melhor do que você tomar uma aspirina para dor de cabeça, que você tomar um anti-inflamatório, né, para alguma dor no corpo, né, algum frio que você pega, ou sei lá, uma noite mal dormida, daqui a pouco dá uma dor no braço, na costela, sei lá, na perna. E tem muitos também anti-inflamatórios que são de ervas da terra, ok, pessoal? Isso foi dado pelo nosso Criador. Então nós temos que saber usufruir disto que Ele nos abençoou. Mas muitas vezes nós que já conhecemos a palavra, um pouco, né? Mas muitas vezes nós vemos esses crentes de hoje, né? Crente, já ia dizer crente aliada, né? A primeira coisa é correr para a farmácia, né? E farmácia é o que mais fica rico, né? Tanto com os que se diz crentes como com as pessoas de todo o universo, né? Eu nunca vi abrir tanta farmácia, não só na cidade onde eu moro, como em outros lugares ou países, né? O farmacêutico fica lá rico, né? De repente ele não conhece nem a cor da caixa do remédio, mas ele bota pessoas que são especialistas, tanto em remédios genéricos como os originais, e as farmácias cada vez ganham mais clientes, né? As pessoas acham que o remédio vai curar e não cura, né? Tem efeitos colaterais, tem uma série de químicas ali que vão estragar o organismo do ser humano, né? O ser humano não foi criado para estar tomando injeção nem para estar tomando medicamento um em cima do outro. Nós precisamos nos examinar a nós mesmos e ver o que está acontecendo com o nosso corpo. Nós precisamos conhecer a nossa genética, tá ok, pessoal? E eu vou te trazer hoje nesse plano de saúde, segunda parte, né? Depois de quase um ano nós vamos fazer de novo, porque ultimamente nós vemos pelo mundo todo, principalmente no Brasil e em algumas regiões e cidades, um desespero, né? Eu diria assim, espero que você esteja entendendo bem a minha linguística aqui, tá ok, pessoal? Um desespero para tomar injeção contra a febre amarela, contra gripes, né? Uma série de vacinas aí que cada ano aparece um sintoma diferente, né? Então, você tem que ver, pesquisar e ver se realmente isso pode ser a causa de muitas pessoas estar se imunizando, né? Eu dizia que a maior imunidade é nós estarmos com o nosso corpo protegido com as ervas da terra e principalmente debaixo da proteção do Criador, né? Dos céus e da terra, Yah, justiça nossa, nosso Yahweh, né? Essa é a maior imunidade, nós estar debaixo da proteção do Altíssimo, não precisamos estar tomando esses medicamentos feitos pelo homem, que mais destrói do que cura, né? Porque nós sabemos que tem um pacto sobre o Deus da medicina, acho que é Esculate, uma coisa assim, esse nome mais ou menos. Então, nós precisamos entender que a medicina, assim como as autoridades, a gente até então achava que era tudo constituído por nosso Criador. Claro que não. Né? Ele não fez o ser humano para estar tomando injeção contra a gripe. Cada ano tem uma gripe. Né? Então, tem que desconfiar, né, pessoal? Tem que estar ligado. Isso aí. Cada ano aparece um sintoma. Então, por favor, você, antes de se imunizar contra essas injeções aí, essas vacinas que muitas vezes, se não destrói agora, lá na frente vai destruir. Então você tem que ter cuidado. Eu prefiro que você faça que nem eu, né? E a minha casa, nós preferimos, né, tomar um chá, algo assim mais natural, que nem faz o chinês, o japonês, o índio, né? E eles têm digamos assim, uma vida melhor, uma longevidade ótima, né? Porque eles duram muitos e muitos anos, porque eles, ainda de cuidar da alimentação que eles comem, né? Porque nós sabemos que tudo que é alimento tem química, né, pessoal? Tem os médicos aí falando reviria no YouTube. Eu não sou especialista nisso, mas uma coisa eu posso dizer. Quando eu fui há poucos dias no dentista, né? E a gente sabe que tem que às vezes tomar algum anti-inflamatório. A primeira coisa que eles falam é isso. Vá para a farmácia, toma um anti-inflamatório e tudo tranquilo. Não, eu preferi a medicina alternativa, né? Então, a medicina alternativa, né? A minha esposa, como já muitas vezes trabalha com isso, ela costuma pesquisar e estudar, né? Então ela me deu uma planta, que é tipo um pauzinho meio amarelo, se chama açafrão, é muito bom, é um ótimo anti-inflamatório e com certeza, né? Se você tomar
vai ter uma resposta imediata. Pelo menos eu tive. Quando tomei, me ajudou, não deixou inchar nem nada, estamos tranquilos, porque nós confiamos primeiramente no nosso Criador e depois nas plantas alternativas. E tenho até alguma base aqui da Escritura que você vai ver como realmente, né, as plantas foram criadas pelo Criador, mas o homem, com a sua ganância, né, com as suas alianças com o príncipe desse mundo, começou a inventar os remédios, começou a inventar as vacinas, e muitas pessoas, às vezes, a longo prazo, né, têm problemas no seu organismo, no seu corpo. É por isso que você vê, que mais falam aí, que pessoas morrem de AIDS e de câncer, uma série de coisas, etc, etc. Não sabem eles que, às vezes, na própria planta, talvez que cultivasse dentro do seu pátio, acharia uma cura, não só para o câncer, como está escancarado no YouTube ali, os medicamentos que não precisam consumir, a não ser a medicina alternativa. Ok, pessoal? Então, fica atento aí do outro lado do canal. Vem sem demora que nós vamos dar algumas dicas aqui em cima da escritura, como realmente há veracidade nisso, que as plantas, as raízes foram criadas por o nosso Criador dos céus e da terra e das fontes das águas, nosso Yahshua, ou Yahweh, ou Yahweh, como você queira falar. Ok, pessoal? Então vamos lá. Eu tenho uma passagem aqui muito interessante para nós meditarmos em cima desse estudo aqui no canal Vem Sem Demora, nessa noite de domingo, né? E um forte abraço para os novos que entraram no canal Vem Sem Demora, que temos uma gama de vídeos aí que vocês vão pesquisar, estudar conosco. Você pode também questionar, desde que seja de uma forma, né, humilde, né? Porque às vezes as pessoas já querem acharem que são dono da verdade. Nós também não somos. Estamos aqui para aprender uns com os outros, mas nós temos que ter a humildade de saber perguntar, como também de passar o estudo. Ok, pessoal? Então vamos lá? Abre aí em 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. Né? Eu, antes de chegar no versículo 7, vou começar com 1. Tá? Eu vou começar com o versículo 1, para depois do 7 eu chave. 2 Reis, capítulo 20 e o versículo 1. Todo mundo conhece a passagem aqui, tem até em Isaías, a partir do capítulo 38, também fala sobre a doença que teve o rei naquela época, que foi o rei Ezequias. E ali já houve uma forma alternativa que o Criador passou para Isaías enviar para ele, ou seja, colocar nas mãos dele essa alternativa, nas suas mãos, né? Ou seja, né? Então nós vamos ver que isso aí não é brincadeira não, é sério. As plantas que você possa ter cultivar no seu pátio, no seu, sei lá, no jardim, com certeza vai ter um efeito muito bom a teu favor para o teu organismo. Óbvio que você tem que cuidar do seu corpo, a forma como você dorme, o tempo que você gasta, né? Porque também você não vai dormir 12, 24 horas, né, pessoal? Tem que descansar o corpo, tem, mas tem um limite também. E assim mesmo de alimentos, a mesma coisa, né? Não muito gordurosos, não muito açúcar, uma série de coisas que nós precisamos cuidar. Porque depois lá na frente nós vamos escolher, né? E o nosso corpo, que nem disse um rapaz que ele falou na internet, ele disse assim, olha, o corpo, tudo que ele começar a mostrar é porque às vezes já está em um estado bem avançado, é ou não é? Muitas vezes é assim, a pessoa não sente nada, quando vai sentir já está avançado. Então por isso que nós precisamos cuidar e colocar sempre nas mãos do Criador para que Ele venha nos proteger. Nosso corpo é o templo do Espírito de habitação, do Espírito do Todo-Poderoso, aquele que manda no universo. Então nós precisamos também colaborar, tá, pessoal? Vamos lá então. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Fala assim na primeira parte. Naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e declarou: põe em ordem, né, a tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte, ou seja, vais morrer, né? Porque ele tinha, eu lendo aqui nos estudos, né, era uma espécie de úlcera, tá, pessoal? E essa enfermidade não é fácil. Quando é no estômago, no organismo, vira até uma ferida e pode virar algo cancerígeno, ou seja, a pessoa não consegue comer mais os alimentos
se chegarem ali naquela região, com certeza vai arder, vai doer, vai ser um desconforto muito ruim, né? Então, realmente ele estava passando por uma fase muito crítica, né? Mas o Criador teve misericórdia dele, né? Porque no versículo 2 aqui, só para dar um ênfase, né? Em cima desse estudo aqui, fala assim, ó. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou ao Yahweh, tá? O Yah, justiça nossa, como eu costumo falar. Versículo 3. O Eterno, né, o Soberano, ele falando, né, eu te suplico, lembra-te, nesse momento, tenho caminhado contigo em fidelidade e sinceridade e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias, e o fez chorar copiosamente. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio interno diário, eis que lhe sobreveio a palavra do soberano, nosso Criador, dizendo, no versículo 5 agora, volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yah, o soberano Criador, teu pai, Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas, e eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do soberano. Versículo 6. Acrescentarei 15 anos à tua vida na terra, e livrarei a ti e esta cidade toda das mãos do rei da Assíria. Protegerei esta cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi. Versículo-chave, tá? Versículo-chave. Eu li todos esses versículos só para você entender, né, o porquê que ele recebeu essa grande cura. Primeiramente, que ele se derramou na presença do Criador, né? E claro que ele imaginava que em seguida já viria a compaixão, né? A piedade do Criador com ele, né? Quando ele virou, eu creio que ele deve ter virado o rosto para a parede e começou a se derramar, rasgou o coração diante do Todo-Poderoso. E no versículo 7, né? Que eu acho muito interessante em cima desse estudo que nós estamos começando agora, quem sabe 1 ou 2 lives sobre plano de saúde. No versículo 7 está escrito assim, amados, para nós informarmos para você que tem base bíblica. E disse mais Isaías ao rei, tomai uma pasta de figos e passai-a sobre a úlcera, e em seguida um emplasto foi aplicado, aqui está mais ou menos assim, não sei como é que está escrito na sua Bíblia, tá? Emplastro foi aplicado às feridas e ele ficou curado. Olha só, o que eu falei aqui? Que ele passou uma pasta de figos. Eu disse pasta de figos e passai sobre a úlcera. Olha só, pasta de figo. Isso aqui é figos. Vem de uma planta, vem de algo que talvez hoje as pessoas conheçam aí como tem pessoas que fazem aí doce de figo, eu creio que mais ou menos é por aí. Olha só, então ali já está te mostrando, aqui nesse versículo, que o Criador, se ele quisesse, ele curava na hora, com as suas mãos, ou através das mãos do profeta Isaías. Não, ele não fez isso. Ele indicou, tá? Ele falou para Isaías, Isaías disse para ele pegar uma pasta de figos e passar sobre a úlcera, né? E a escritura diz que em seguida, né, que ele aplicou isso às feridas, né, sobre aquelas feridas, né, e ele ficou curado. Olha só que coisa linda. Então, o versículo-chave aqui de 2 Reis, capítulo 20, versículo 7, aqui diz que ele, quando ele colocou sobre a enfermidade que ele estava na carne dele, no corpo dele ali, né, eu creio que estava por dentro, né, com certeza, a mão do poderoso estava sobre aquela planta, porque foi ele que criou aquela planta. Aquela planta não é uma erva ruim. Assim como tem outras ervas que você conhece aí, tem Marcela, tem alçafrão, como eu falei agora, tem uma série de plantas que curam câncer, que curam uma série de enfermidades na carne, que não é necessário você correr para a farmácia mais próxima da sua casa, que é o que mais tem, né? Os farmacêuticos, principalmente os empresários que trabalham com farmácia, estão ricos, né? Porque no Brasil eu nunca vi local para ter tanta gente enferma no físico e no espiritual, né? Eu acho que mais no espiritual que no físico, né? Porque as pessoas, a primeira coisa é correr para a medicina do homem, né? Para a medicina do homem. Eu conheço um rapaz
tem essa passagem, não anotei aqui, que Paulo pregava, né? Por volta da meia-noite, a Escritura diz que tinha um rapaz que estava na janela, sentadinho. Uns falam que esse rapaz caiu, o Eutico, né? Poderia ter sido por causa da fumaça dos candelabros, ou seja, aquelas velas, né? Eu creio assim, talvez vela, talvez alguma tocha tinha ali naquela época, não sei. E aquela fumaça talvez foi adormecendo ele, já era quase por volta da meia-noite, que Paulo estava terminando seu sermão ali, e esse rapaz, o Eutico, ele caiu da janela. A Escritura diz que quando o Eutico caiu, ele quebrou o pescoço. Né? E quem estava do lado desse moço se chamava Lucas. Né? Você conhece. Você já leu a Escritura melhor do que eu, você conhece. Só que Lucas, eu creio assim, ó, fico eu aqui pensando, né? Lucas chegou próximo, se aproximou ali daquele corpo ali, já morto, né? Praticamente quebrou o pescoço, já era. Você sabe o que aconteceu com Ayrton Senna, né? Com Ayrton Senna foi igual. Quebrou o pescoço, tá morto, já era. Né? Lucas se aproximou, não podia fazer nada. Só que Paulo desceu. Eu creio que talvez não diria uma multidão, mas vários seguidores que estavam ali ouvindo, presenciando o sermão dele, desceram lá para ver o grande sinal que Yahshua, né, ou Jesus, que está na nossa Bíblia do Almeida, né, eu prefiro falar Yahshua ou Yahushua, tá, pessoal? Eu falo Yahshua, abreviado, que é Yah, justiça nossa, né, que é o que salva, e Salvador, Shua. Tá? Então tá. Ali estava Paulo, diante daquele corpo ali, né? Digamos que já tinha passado da meia-noite, já era já madrugada do próximo dia, e ele olhou, viu que o moço tinha quebrado o pescoço, ele foi ali, impôs as mãos sobre ele, e o sinal de cura veio sobre a vida de Eutico, porque Paulo era um homem ungido do Altíssimo, né? Então, ali instantaneamente, Eutico se pôs de pé, ou seja, ele reviveu. Mas o que eu gostaria de ilustrar sobre essa passagem aqui que eu acabei de passar para vocês é que Paulo estava ao lado do seu amigo Lucas, que era médico, e ele não pôde fazer nada. Não que Lucas não conhecesse a medicina alternativa, mas naquela hora ali o único que poderia fazer um milagre era o Criador e o seu filho, era o único. Né? Então, para você ver como ali tinha um médico, mas ele não podia fazer nada, mesmo que o moço tivesse só desmaiado, um estado de coma, talvez, que não tinha aparelhos naquela época, né? Mas igual ele não poderia fazer nada. Por quê? Porque tinha a mão do Criador, através do seu filho Yahshua, sobre a vida de Paulo. E aí Paulo, ele já conhecia o médico dos médicos, foi ali, né? E esse moço reviveu. Alguém diz assim, ué, mas você está falando de medicina alternativa e como é que esse moço ele não tomou nada, nenhuma injeçãozinha, né, para gripe, né, como é o que mais tem nos dias de hoje, né, já começa desde a criança quando nasce, né, que o pai tem a compaixão do ser humano. E aí esse moço reviveu. O que eu gostaria de ilustrar é que quando nós estamos debaixo da cobertura do Criador, não desses mercenários, da maioria desses pastores, dentro desses templos de pedra aí, que estão servindo a criatura do que o Criador, ele era um homem ungido e ele sabia o momento certo que ali não tinha remédio, ali não tinha que usar uma planta, mas ali ele usou o que ele conhecia, o que ele conheceu, que era o poder que é na palavra, tá? Porque a palavra cura, a palavra liberta. Então Paulo foi ali e usou essa autoridade e Eutico, né, reviveu, né? Eu só ilustrei essa parte porque tinha um médico ali do lado, né, Lucas, né? Então, é bem interessante isso aí, nós entendemos também que quando você tem a mão do Criador te abençoando as suas mãos, até numa oração, né? Não vou mandar você usar um copo d'água, como muitos estão usando aí. Alguém pode ser curado também, porque você é ungido. Quando nós começamos a nos colocar na presença do Criador, a nossa oração tem muito efeito, ok, pessoal? Não que a pessoa não use uma planta ou uma folha de alguma planta, digamos assim, de algo que venha trazer uma cura sobre o corpo de alguém, não. Não que não vá fazer isso. Mas aqui também você pode ver que Paulo era um homem que confiava plenamente nas mãos do Criador. Ok, pessoal? Então aqui nós também entendemos, né, que nos dias de hoje, né, pessoal, a primeira coisa que esses líderes fazem, o que nós vemos, né, manda para o SUS, manda para a Santa Casa, manda para não sei para onde, mas eles não têm essa autoridade também.
E o que eu fico mais triste é que eles não usam essa medicina alternativa, eu diria assim, né? Se é que eu posso me expressar assim, porque as plantas, elas têm esse poder de curar e de destruir aquilo que está muitas vezes destruindo as células do corpo humano. Essas plantas com certeza podem queimar essas enfermidades com a mão do Todo-Poderoso. Ok, pessoal? Eu vou citar mais um versículo aqui, tá? Nessa primeira live aqui. Abra também em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Vamos lá então. 1 Timóteo, vamos lá. Esse aqui é bem interessante também. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Vamos ver se é isso. 5, 20. 5, 23. Na sua Bíblia online. 1 Timóteo 5, 23. Vamos ver aqui que nós temos aqui. Plano de Saúde, parte 2. Nós estamos fazendo agora, depois de quase um ano, né? Estamos fazendo aqui, que nosso primeiro foi em maio de 2018, né? 2018, agora nós estamos em 2019. Então agora em maio vai fazer um ano, né? Praticamente dia 18, que nós tínhamos feito a primeira parte, estamos fazendo a segunda parte. Rapidamente aqui então, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Vamos lá então. Olha aqui que Paulo fala para esse moço através dessa carta. Olha o versículo 23. Para Timóteo, ó. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não bebas somente água, mas também um pouco de vinho. Olha só. Não bebas somente a água, né? Mas também um pouco de vinho, né? Para queimar todo o fermento, tudo, se tivesse algum álcool, ele tomava água com vinho para alguma dor que ele tinha no estômago, algum desconforto. Então aqui já começa a te mostrar. A água vem da onde? Da terra. É ou não é? O corpo, ele não pode ficar sem água. Tem que tomar água, não adianta tomar refri. Todos esses aparatos que tem hoje, vamos usar esse termo assim, né? Não dá. O corpo necessita de água para os rins, né? Para uma série de coisas, a água. Não uma água da cor seco, cheia de cloro, cheia de flúor, né? Porque o flúor destrói, né, pessoal? Destrói, né? Com o tempo vai deixando, né, a coordenação motora meio lenta, que nem na época de aquele nazista, o Hitler, né? Pessoal. Mas, no caso, uma água filtrada, né? Uma água natural de alguém que tem alguma água artesanal também, é bem interessante, né? Quem puder ter na sua casa, né, uma bombinha para puxar água, né? E olha só, e aqui diz assim, ó, e um pouco de vinho, tá? Gente, não é encher a cara. Aqui ele misturou a água com vinho e Timóteo tomava para aquelas dores frequentes que ele tinha no estômago. Paulo podia colocar as mãos e Timóteo ficar curado, mas não. Ele usou a medicina alternativa. E Timóteo, eu creio que recebeu a cura. Ok, pessoal? Daqui a pouco nós vamos trazer a segunda parte dessa live sobre o plano de saúde, parte 3, em nome de Yahshua.